A gente vai seguir com a terceira parte da entrevista do Torrano com o Júlio Nascimento, mas o termômetro aqui no nosso 9918670. A repercussão não está muito boa, né? Repercussão negativa, o torcedor da Ponte indignado com algumas declarações. O torcedor não se sente representado, né, com esta liderança, pelo menos no atual momento, e eu acho que deixa o torcedor ainda mais cabisbaixo, né, por tudo que nós estamos acompanhando aqui. Só para dar um spoiler aqui das mensagens, um termômetro aqui, o Thiago, por exemplo, aqui, até desculpe o termo que ele usou aqui, mas acho que pode usar, né, cara, não tem problema. Lorota desse juiz, hein? Mesma conversa do Eberlin, que estava no clube. O Renato Alves também fala que... Agora tô falando sério, Renato Alves, que eles querem desassociar essa gestão da gestão do Eberlin, e isso não existe, já que o Eberlin e o próprio Torrano é a mesma coisa, segundo aqui os torcedores. E também um abraço aqui pro Júlio Oliveira. Bom dia, levantaram 5 milhões, continua devendo muito. E o caixa está zerado? Pergunta ele aqui, resumindo, rumo à Série C, o pessoal está desacreditado. O torcedor fica desacreditado. O lado bom, que pelo menos o Torrano apareceu, mas com relação às declarações, aí eu compactuo com o torcedor. Infelizmente, a gente continua aí, né, percebendo que o clube está sem norte. 11h48, a terceira parte da entrevista aí do Torrano com o Júlio Nascimento. Bom, falando do Hakim, antes de falar do Hakim, eu preciso fazer uma correção. Sim. Eu falei que o PEPT, aquela reunião das ações trabalhistas, dos valores já devidos pela Ponte a diversos atletas, etc., profissionais, não é 1,5 milhão, é 150 mil reais mês. 1,5 milhão é o total que nós temos que acertar lá em razão de alguns atrasos, certo? Estão corrigindo isso. Quanto a esse jogador que você está dizendo, ele realmente entrou com uma ação pedindo 600 mil reais. Nosso departamento jurídico, comandado pelo doutor Espécie e efetivizado e de fato lá no dia a dia pela doutora Thalita, certo? Doutor Espécie, que é o diretor jurídico, doutora Thalita, que é advogada trabalhista nossa, tá? Ele conseguiu uma redução na justiça para por volta de 220. Já autorizei o departamento, o RH e o departamento jurídico, certo? O RH com os dados e o jurídico, e esses 220 é da rescisão dele, não devia nada, era da rescisão que não foi paga, ele entrou, e nós reduzimos para 220. Já autorizei fazer um eventual acordo com ele. Até porque existia essa preocupação, né, em relação a um novo transfer ban, então a torcida pode ficar mais tranquilizada. Ele não vai ter novo transfer ban porque é 220, o vencimento parece que é por volta de março, meados de março, não me lembro ao certo, mas o diretor jurídico pode falar, e já está autorizado a nossa advogada, a doutora Thalita, entrar em contato com quem de direito para eventual acordo de parcelamento, qualquer coisa assim. Ô doutor, é claro que algumas coisas não podem ser ditas, né, para o público, porque é uma missão da Ponte Preta encontrar soluções financeiras, né, mas eu gostaria de entender muito do tamanho desse desafio para vocês como diretoria, né, como vocês têm buscado esse apoio emocional, essa criatividade para buscar soluções financeiras neste momento, já que o grande problema central da Ponte 2026 tem sido realmente a crise financeira, né? Sim, veja bem, nós temos, primeiro a gente precisa contar com a torcida, maior torcida do interior, a torcida mais apaixonada, precisa vir ao jogo, incentivar o time, precisa dar um apoio. Nós contamos com a torcida. Sem a torcida, nada está feito. Sem a torcida, pode fechar a Ponte Preta. Entendeu? Assim como os times de grandes torcidas populares como o nosso, tá? Como é que nós vamos enfrentar isso? Como é que nós vamos enfrentar esses desafios? Nós vamos, primeiro, estamos, de um lado, tem o desafio agora das próximas mini-metas. Para nós enfrentarmos os desafios, são os valores dos organismos desportivos, dos quais já falei, e investimentos, publicidade, investimentos, etc. Essa é a forma. Sem isso não dá. E, obviamente, com a renda que eventualmente a Ponte Preta possa ter. Recentemente, né, tivemos a negociação do GEC, foi, por exemplo, um alívio, né? Foi o que ajudou naqueles 5 milhões que nós gastamos de dívidas passadas, certo? Transfer ban, salário e dívidas do dia a dia, como eu disse, não são pequenas.
A água aqui não é R$200, é 5, 6, 7, 10 mil reais. Aqui que eu digo nas 3 unidades. Ô, doutor, Por exemplo, a água. Até permita-me usar uma frase que o senhor disse logo ao assumir o clube, né? Porque você cita a importância da torcida vir ao campo, apoiar o clube. Acho que a diretoria reconhece que é uma torcida machucada. O senhor utilizou uma frase que a Ponte vai ser um sucesso. E nesse primeiro mês a gente vê uma Ponte virtualmente rebaixada para o Campeonato Paulista. Então eu queria entender também como é que a diretoria faz essa reflexão diante daquela promessa. A Ponte não chegou a essa situação por causa da administração do Marco Eberlin anterior, que, diga-se passagem, ele pegou isso aqui também com rabo de foguete. Diga-se passagem, ele fez um trabalho gigante aqui, certo? Com uma diretoria que nem sempre foi escolhida por ele, mas foi alguns acordos, etc. e tal. Diferentemente de mim, que escolhi pessoas de top para cada, pelo menos pelo currículo, pelo trabalho anterior, pessoas de top. Então, primeiramente, nós temos que fazer uma reflexão acerca dessas dívidas, desses 5 milhões que eu tive que pagar nesses primeiros 15 dias. Sim. Certo? Salários atrasados, 1,5 milhão dele. Mas e o Transferban 2.700? E não sei mais o que, bloqueios. Ainda temos bloqueios. Não é para termos bloqueios por causa do PEPT, onde reuniu todas, mas advogados, outros fazem tumulto, ainda temos uma ação que volta e meia bloqueia alguma coisa. Então vamos primeiro fazer essa reflexão acerca do Marco Eberlin. Segundo, como é que nós vamos fazer como é que vai ser um sucesso a Ponte Preta? A Ponte Preta vai entrar no eixo. Esse ano? Não. O ano que vem, espero que comece a entrar. Certo? Isso aqui é para 10 anos. Levou 20 para escangalhar. Não vai consertar do dia para a noite. Quando eu disse que vai ser um sucesso, eu vou encaminhar o sucesso. As minhas metas é para encaminhar o sucesso. Isso aqui tem que voltar a ser um grande time, ter 2, 3, 4 jogadores na seleção, como tínhamos no passado, antes desses 20 anos. Entendeu? Agora, veja bem, não dá você pegar, não sei que a gente tem aí 150, 200 milhões para negociar com os credores, entendeu? Não, te devo 100, entendeu? Nós temos dívida que era de 120 milhões, veio para 70, na gestão do Marco Eberlin, para a doutora Thalita. Nós temos dívidas outra que era de 1.300.000, veio para 189, 199. Porque você sabe, o papel aceita tudo. Teve um jogador aí, que talvez você pergunte, pedia 8 milhões, saiu na mídia. Certo? Fez um acordo por 200 e... não me lembro aí, 200, 300 mil, qualquer coisa. É o Elvis, né? É o Elvis. Sim. Entendeu? Fez um acordo e pediu para voltar. E eu vou falar se volta ou não, isso é de competência de quem? Do diretor da diretoria de futebol. Entendeu? Que, conversando com seus assessores, chegou à conclusão que deveria voltar. Então até... Então, veja bem, falava-se 8 milhões. Sim. O acordo foi por, não me lembro, 200, 300 mil, 300 mil. O presidente... E pagar em parcela. Sim. E pessoalmente, como que o senhor viu essa situação do Elvis, né? Porque a gente pode dizer que nesse período recente, né, nos últimos 4 anos, ele participou de momentos importantes, né? Os títulos da Série A2 e da Série C. Também participou dos rebaixamentos, né? Assim como... Dos acessos. Dos acessos, dos rebaixamentos, da volta por cima. Foi um jogador muito emblemático em derby, né? Com gols em derbys também, tem um retrospecto positivo. Então, pessoalmente, como que o senhor viu essa reviravolta do caso Elvis? Gostei seguindo a torcida que gostou. Nós estamos aqui para administrar a Ponte, mas não contra a torcida, junto com a torcida. Entendeu? Eu falei para o Marco, diretor de futebol, sendo possível, ele voltando de gosto, porque também não adianta voltar sem gosto, desgostosamente, entendeu? Sendo voltando com gosto, eu sou favorável, fui favorável. O presidente avalia que demorou muito para conversar com a imprensa, assim, nesse primeiro momento como presidente? Veja bem, eu venho de uma área, você já deve ter ouvido falar, que juiz não dá entrevista, juiz escreve no processo. Eu não sou da entrevista, nunca fui. Eu fiquei 25 anos como juiz de Campinas,
dos quais quase 17 como diretor do fórum. Em 2 oportunidades, eu fui juiz eleitoral. Fiz lá atrás uma eleição que era estadual, numa eleição, não me lembro quem que eram os candidatos, quais eram as vagas a serem preenchidas. E agora fiz uma eleição municipal, que é a mais tumultuada. Você viu alguma entrevista minha? Então eu não sou de dar entrevista, estou dando aqui agora, escrevo bem, soltei uma nota falando das dificuldades, entendeu? Agora, o problema todo é o seguinte, alguns torcedores apaixonados, outros torcedores mal intencionados criticam, e também faz parte, eu sei, eu já era um homem público, passei a ser mais público ainda, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas as entrevistas minhas não é do meu hábito, em razão de como eu fui forjado. Entendeu? Mas voltamos a dar. Sempre que você quiser, estou aqui à disposição. Maravilha. Presidente, até para a gente já se encaminhar aqui para a reta final, tem algumas perguntas ainda. Em relação ao planejamento para a Série B, como é que o senhor tem conversado com o Eberlin em relação a como vai funcionar, se já tem um orçamento traçado para isso ou se ainda a ponte depende de algumas situações? Veja bem, os valores da Série B, que vem da federação, da CBF, certo? Ainda não foram delimitados. Nós temos esses valores que não foram delimitados, nós temos também contratos de publicidade encaminhados e deve para os próximos meses, próximas semanas, desculpe, certo? Por isso que a entrevista minha é mais escrita, que eu não confundo né? Então veja bem, para as próximas semanas, então nós vamos fazer esse montante, e quem vai definir o planejamento e depois vai ser discutido na diretoria é a diretoria de futebol, com a presidência é a diretoria de futebol. Ponte Preta, olha aí. Aonde a Ponte Preta foi se meter? Com todo o respeito à pessoa do Torrano, um cara de respeito, né? Assim, um cara renomado na cidade por todos os serviços prestados no âmbito jurídico, mas... Caiu de paraquedas ali, parece. Eu acho que, infelizmente, o caminho da ponte é tortuoso demais, para não falar outra coisa. Temos que dar uma respirada aqui, porque senão acaba falando bobagem mais do que devia. O termômetro aqui é terrível. O torcedor da Ponte tá transtornado com a entrevista do Torrano, com as declarações do Torrano. Só que eu vou pegar um de Nelson Vitorelli, que é um bugrino de 4 costados, um bugrino consciente, e um amigo meu que eu gosto muito. Ele mandou aqui um áudio de 50 segundos, um bugrino falando desta entrevista do Torrano, das declarações do Torrano sobre o futuro da Ponte ou sobre o atual momento da Macaca. Fala, Nersão! Bom dia, Carlão. Bom dia, Fábio. Carlão, você sabe muito bem que eu não sou pontepretano, mas eu fiquei revoltado com essa entrevista, cara, do Torrano. Cara, sabe o que parece? Sabe quando você tem um processo na mão de um advogado e você vai lá e o advogado não tá nem aí com você, cara? Tudo que você pergunta para ele, ele fala assim, veja bem, tá? Não é? Então, sabe? Cara, esse homem, precisa explicar para ele onde que ele tá, porque parece que ele não sabe falar o nome de jogador, ele não sabe falar nada, cara. O que esse cara tá fazendo aí, velho? Nossa, eu fiquei revoltado, o torcedor pontepretano deve estar virando do avesso, cara. Um abraço para você, Carlão. Cara, um áudio de um torcedor do Guarani falando sobre as declarações do Torrano. Então já resume tudo. Da Ponte eu nem vou falar aqui, porque senão nós vamos fechar a rádio se a gente colocar os áudios do torcedor da Ponte. Lamentável. Amanhã tem o restante, né, Valmirzinho? Tem o resto aí, trechos finais das declarações do Torrano. Depois no GE também, né, com o Júlio Nascimento. Isso, matéria super especial aí falando deste atual momento da Ponte. Mas realmente triste o que acontece